Aloísio Andrade, hoje está dois Aloísio, hein, Vanusa? Dois. Aloísio Andrade, psiquiatra, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Eduardo, Vanusa, colegas, Xará. Comemorando hoje, Eduardo, o nascimento de Hahnemann, Samuel Hahnemann, médico alemão, que foi o criador da homeopatia. Hahnemann nasce em 1755 e cria a homeopatia em 79, ou seja, a homeopatia está completando 247 anos de criação. E é o Dia Mundial, o dia não, a semana, porque o dia mais precisamente é o dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde, que em 1950 foi criada a Organização Mundial de Saúde, então, nessa data, então, esse mês de abril, né, esta semana, especificamente o dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde, que tem esse ano como tema, Eduardo, a importância da ciência, a importância dos procedimentos, né, médicos e similares, baseado em evidências, tá, gente? Para evitar o charlatanismo, para evitar a chutação, como dizia antigamente. Então, a ciência deve ser a base e o respeito ao paciente, aos direitos do paciente. Então, é um dia muito importante, um mês muito importante para termos clareza sobre a importância da saúde, baseado em 3 pontos, Vanusa, rapidinho, que são hábitos saudáveis de alimentação, hábitos saudáveis de atividade física, de caminhadas e hábitos saudáveis de reflexão, envolvendo aí, Eduardo, a oração, a meditação, o silêncio interior, para a gente poder não viver a vida de uma maneira automática, como se fosse uma coisa, como se fosse uma máquina cumprindo um papel. Então, a importância da reflexão, a importância de você fazer um momento de pensamento consigo mesmo, fundamental para a nossa saúde mental e emocional. Que você deve evitar ficar comentando seu sucesso na rede, porque todo mundo gosta mesmo do seu fracasso. Olha, Eduardo, a palavra, ela realmente é muito democrática, né? Porque ela aceita tudo. Quer dizer, todas essas frases que você leu aí, no meu entendimento, são furadas. Todas elas são distorções do que é real nessa vida. Se recomendar a pessoa ser fracassada é um conselho tremendamente de mau gosto, Eduardo, né? Então a palavra, ela vai aceitando essas distorções e fica como se fosse uma coisa pertinente, uma coisa adequada. Eu acho que esse raciocínio aí não está com nada. Essa IA, como tudo que o homem inventa, desenvolve, que vem para o bem e para o mal, essa IA vai botar fogo no mundo, se Deus não interagir. Eduardo, a primeira vez que eu vi, né, a existência, soube da existência da IA, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi um livro que foi escrito em 1918 e que virou um filme em 1935, que foi então o Frankenstein, né? Onde a criatura se vira enquanto criador. É um cientista que cria, que dá vida para uma criatura que não tinha vida, e a partir daí, então, essa criatura que passou a ser uma criatura com autonomia, ela se revolta contra o criador, né? Então, a IA, ela tem uma característica que é, primeiro, apesar dela já estar bastante avançada, ainda falta muita coisa. Tanto é, Eduardo, que quando a IA não sabe uma resposta, ela tem a tendência a responder o que vem, entre aspas, na cabeça dela. Então, ele usa até o termo alucinar, né? Que a inteligência artificial pode, em alguns momentos, alucinar. Acredito que ela vai aperfeiçoar muito, vai ser muito aperfeiçoada e pode ser de grande ajuda para nós. Agora, voltando à notícia, esse é um dos maiores problemas que existem de alarmes falsos, ou seja, coisas que não são verdadeiras e que acionam a polícia, que acionam o 190. Então, esses trotes são terríveis, porque eles ocupam os policiais ou os envolvidos em receber essas denúncias e fazem, então, com que haja perda de tempo e perda de confiabilidade, né? Porque a pessoa acaba fazendo com que haja um descrédito por estar falando uma coisa que não é verdade, que não é realidade. Nossa, Aloísio Andrade é o mais nojento dos crimes quando praticado por um profissional de aplicativo. Gera um certo temor em passageiras pelo estado inteiro. Do ponto de vista prático, né, houve um período que se questionava muito porque até pessoas em uso de tornozeleira eletrônica eram aprovados, que havia então uma falta de critério, uma falta de peneira para selecionar essas pessoas para cumprir um papel tão importante e que traz tanta intimidade, né, Eduardo? Porque do ponto de vista prático, você está dentro de um carro com uma pessoa, você está num ambiente que é um ambiente, vamos dizer assim, muito específico, né? Onde você fica muito vulnerável, né? E do ponto de vista prático, então, acho que essa seleção para que
uma pessoa que se propõe a ser motorista de aplicativo tem que ser vasculhado do ponto de vista jurídico, ver se não tem nenhum processo contra essa pessoa, porque muitas vezes eles deixam rastro, né? E isso daí, quando está, vamos dizer assim, identificado, tem que ter uma punição exemplar e realmente, do ponto de vista prático, inibir esse tipo de prática totalmente absurda. O documentário Luiz Andrade, baseado no livro da Daniela Arbex, retrata coisas que eu vi lá. Infelizmente, eu vi pessoalmente. Eduardo, a vivência que eu tive, primeiro período da Faculdade de Medicina, tinha uma matéria chamada Ciências do Comportamento Aplicado à Saúde. Era um sociólogo, antropólogo que dava as aulas e nos levou para conhecer o Hospital Raul Soares. Primeira coisa foi que eu desisti totalmente de vir a ser psiquiatra, Eduardo, que quando eu vi aquilo, eu falei assim, fiquei uns 3 dias sem conseguir alimentar, com o estômago totalmente embrulhado de ver aqueles absurdos, pessoas praticamente sem roupa, praticamente peladas, comendo nos pratos de alumínio com as colheres, mas assim, um desrespeito completo aos direitos humanos, né? E fazer aqui o reconhecimento ao jornalista Irã Firmino, que hoje se dedica à questão da ecologia, tem inclusive o prêmio Hugo Werneck, né? Que é a revista dele que promove, né? E foi justamente uma série de reportagens que o Irã Firmino fez com esse título que você falou aí, Nos Porões da Loucura, que iniciou a denúncia mais incisiva. O grande problema da psiquiatria, Eduardo, e continua sendo o grande problema dela hoje, com tantos anos após o início dos primeiros casos de tratamento psiquiátrico, é que você não tem um exame concreto, feito você tem um ultrassom, feito você tem uma tomografia, feito você tem uma ressonância magnética para identificar a doença. Então, o critério de dizer quem é perturbado mentalmente acima da média, né, Eduardo? Porque todos nós, no fundo, temos tendências inadequadas no funcionamento psíquico e emocional. Então, quando se fala em acima da média, é porque a pessoa não está dentro daqueles parâmetros que são os parâmetros aceitáveis para a convivência na sociedade. E na Faculdade de Medicina da UFMG, na década de 80, 70, 80, o maior fornecedor de cadáver era realmente o Hospital de Barbacena, né? Então, agradecer também a ação do ex-deputado Paulo Delgado, de Juiz de Fora, que fez então a lei, né? Foi quem capitaneou a lei que hoje chama Lei da Reforma Psiquiátrica, onde se trata a doença mental como sendo algo que tem que ser tratado, tem que ser cuidado, mas que não pode ser transformado num tipo de punição, né, Eduardo? Onde pessoas que não concordam com alguns posicionamentos sociais que eram enjaulados e deixados então à própria sorte, ao próprio azar, né, Eduardo? Que era terrível. Esses prédios com essas paredes muito finas contribuem para o desarranjo condominial, porque tem uns que são mais escandalosos e outros precisam dormir para trabalhar no dia seguinte, né, doutor? E o respeito a quem está no seu entorno, né, Eduardo? Até já comentei isso uma vez, que quando eu tive a minha primeira aula de moral e cívica, isso foi criado na época da ditadura militar, OSPB, que era a Organização Social e Política Brasileira, importantíssima matéria, e moral e cívica, né? Então, quando você fala do tema moral, tem a ver com esse respeito ao próximo, né? E ele, o professor Ezequiel, quando falou sobre liberdade, falou assim, a coisa mais importante da liberdade, no conceito de liberdade, é que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, ou o espaço do outro, né? Então, essa questão da adequação para a vida coletiva, para a vida comunitária é fundamental, mas realmente que os prédios têm tido em vez de ser tijolo, né, um tipo de material que não segura o som, não faz, não permite essa, vamos dizer assim, esse espaço próprio, né? O som vai longe, né? Tive até uma época uma surpresa quando eu comprei um apartamento que tinha 2 quartos e quando eu cheguei lá era um quarto só. Sabe por quê? Porque não tinha, se pusesse uma parede de tijolo, não cabia um armário. Então era o armário que fazia o papel de separação entre os 2 quartos, né? A economia que acaba sendo a base da porcaria. Muito obrigado, doutor, pela visita. Até sexta que vem às 10, se Deus quiser. Até sexta que vem, Eduardo. Meu número então é o 99910-9855.
desejando a todos que estão nos ouvindo, acompanhando, lembrar que a saúde é um bem fundamental, prioritário, que está nas nossas mãos fazer o papel de construtor da nossa saúde, né? Tornar-se, Eduardo, protagonista, assumir o papel, então, de responsabilidade pela própria saúde mental, emocional e física. Boa sorte. O Instagram do psiquiatra é @Aloysio A. Andrade.